Pessoal, boa tarde. Eu vou fazer aqui uns comentários bem rápidos sobre a atividade parcial que vocês fizeram e o EPA de segunda-feira de gramática. Não tem mistério nenhum, tá? Quem se dedicou a fazer direitinho, quem leu com atenção a atividade conseguiu uma nota tranquila. Eram 8 redações diferentes que vocês tinham que analisar. O meu critério de avaliação foi exatamente a sua capacidade de argumentação. Você não precisava estar necessariamente correto, até porque vocês não são aptos a fazer uma avaliação de texto, né, com muitos detalhes. O objetivo não era esse, mas era que vocês fizessem uma argumentação defendendo o ponto de vista de vocês. Então, na primeira questão, vocês tinham que escolher nessa ficha de avaliação que nota você daria para a organização das ideias e para os aspectos gramaticais do texto da redação que você leu. Na justificativa, você deveria explicar, usando, como o próprio enunciado diz aí, detalhes do texto que comprovassem aquilo que você estava defendendo, certo? Essa questão valia 1 ponto. A segunda questão era para você identificar os substantivos, e aí bastava lembrar daquela dica que eu dei para vocês, né, para identificar o substantivo. Você coloca um artigo antes da palavra que você está em dúvida, o, a, os, as, ou mesmo pronome esse, essa, esses, essas, para identificar se aquela palavra que você está em dúvida ela é um substantivo. Em seguida, você tinha que dividir em campos semânticos. A gente fez uma atividade semelhante em sala, então não tinha nada difícil nisso. E em seguida você tinha que identificar os adjetivos, né? Também eu dei uma dica para isso. Para identificar uma palavra como adjetivo, você coloca um substantivo antes dela, né, para conferir se é ou não um adjetivo. E na quinta questão, da mesma forma, você teria que dividir em campos semânticos. Então, aquelas provas, aqueles alunos que conseguiram identificar o maior número possível de substantivos e adjetivos tiveram a nota máxima ou próximo disso, certo? Na questão seguinte, vocês tinham que analisar as 3 partes do texto, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Aí volto a falar, nessa questão, na sexta, eu foquei mais na sua capacidade de argumentação. Então, se você conseguiu explicar se a introdução estava ligada à conclusão, se elas tinham relação de sentido, se o assunto da introdução era o mesmo da conclusão, você conseguiu a nota máxima, né? E aí no item B, como você avalia o texto e explique sua resposta, né? Muita gente, não sei se por preguiça, não desenvolveu muito essa explicação, mas aqueles que se esforçaram, a grande maioria fez isso, aqueles que se esforçaram em explicar a resposta tiveram a nota máxima nesse ponto, certo? A 7ª questão era específica da aula que a gente teve sobre artigos definidos e indefinidos. A gente analisou várias capas, vários posters de filme, e a gente viu que o artigo ele tem uma função diferente, dependendo do contexto onde ele está. E vocês tinham que analisar o uso, a função desses artigos no trecho que eu coloco aí na questão. Então, vocês poderiam ter consultado o livro, a maioria acertou essa questão, a grande maioria, certo? E foi uma atividade bem tranquila, realmente. Para a prova, pessoal, não, vocês já conhecem o estilo de provas que eu faço, é sempre trabalhando com os sentidos do texto, tá? Então vai ter vários textos, tirinhas, charges, trechos de revista, né, capas de jornal, para vocês analisarem a importância dos substantivos, dos adjetivos nesses textos, certo? Também vai ter questões para você, mais uma vez, explicar os usos dos artigos nos textos que eu coloco para vocês. E também prestem bem atenção na questão dos numerais. Também vai ter 2 questões sobre o uso dos numerais, tanto na redação, isso foi visto em sala, vocês anotaram os usos dos numerais nas redações, como também na construção dos textos, certo? Essa é uma mini visão geral do que vocês têm que fazer. A minha prova não é difícil, vocês sabem disso, mas exige um pouco de atenção. Então aproveitem esse fim de semana para revisar os slides que eu passei para vocês e as atividades que a gente fez em sala, beleza? Boa prova, pessoal. Tchau, tchau.